Moçada, oitavo ano, nós estamos trabalhando as revoluções políticas, né, e teóricas do século XIX. Aula passada nós falamos então que tudo isso nasce a partir do encontro, né, de uma nova visão de mundo que nasce na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai apontar um mundo que deve ser menos dado ao absolutismo, menos dado à religiosidade. Então, a partir daí você vai encontrar um mundo nacionalista. O que é um Estado nacional? Os estados, os países começarem a organizar o seu território politicamente, economicamente, dar diretrizes, dar divisões políticas, demográficas aí do seu estado, né? Dizer, aqui é um limite, aqui é o meu estado, aqui é o seu estado. Então, criar-se limite, barreiras para o estado. Criação do Estado, então, bacana, vai surgir também o nacionalismo, depois o liberalismo. O que é o liberalismo? Já é uma visão da liberdade da burguesia e eles vão querer, não é, um Estado com menos interferência política na economia, ou seja, você vai ter uma economia livre do Estado, cada vez mais livre. Aí vamos citar o Adam Smith, né, que vai dizer da economia estatal, que é regulamentada pela mão invisível. O que é a mão invisível? O mercado se auto-organiza, o mercado não precisa do Estado ficar intervindo, né? Colocar preço no pão, quem coloca preço no pão é a concorrência entre várias padarias, então ninguém pode colocar o preço altíssimo, porque não vai vender. Se não vai vender, ele é obrigado pela mão invisível, pela concorrência, pelo mercado, a colocar o preço justo ou abaixar o preço. Então o autor vai trabalhar a questão da burguesia versus o proletariado, né? Vai falar da Europa que se industrializou, a burguesia que se tornou a classe dominante, a burguesia que prega o fim do absolutismo, a burguesia se encorpa, né, e busca os direitos humanos, direitos ao voto. E os direitos ao voto, segundo o autor do livro, ele é a garantia da burguesia no poder, porque quem vai se estabelecer, quem vai dar legalidade ao poder, vai ser a classe burguesa. Consciência coletiva de classe, né, também, já que os ricos têm consciência que precisam se organizar para formar uma classe dominante, os pobres, alguns pobres, nem todos, para o autor, começaram a questionar a necessidade também de se organizar, né? De ter uma consciência coletiva daqueles que são oprimidos também. Bacana. Então vai nascer os sindicatos, fortalecimento dos sindicatos, e aí o autor continua caminhando nessa direção. Burguês versus proletariado. Aí vamos ter uma teoria chamada de socialismo utópico. Por que é um socialismo utópico? Porque ele acreditava que a classe rica vai se tornar rica, por exemplo, os burgueses da Europa vão se tornar ricos e um belo dia vão saber que tem mais dinheiro do que precisam para viver. E de forma voluntária esses ricos vão doar e vão ajudar a classe proletariada, vão ajudar as classes necessitadas. Conscientemente, tá? Sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de lei. Quem cai essa teoria aí é o meu amigo Saint-Simon, o amigo Owen, o amigo Fourier. Então, a distribuição igualitária das riquezas entre as nações, ajudando então assim a acabar com a miséria social. Vai aparecer um contraponto a esses caras aí chamado Marx, ou marxismo, tá? Preste bem atenção nesse termo, marxismo. Eu vejo muitos alunos do ensino médio chamar o marxismo de machismo, tá? Marxismo, veio do Karl Marx. Qual que é a teoria do Marx? Também é socialismo. O que é socialismo? Que é uma sociedade igualitária. Só que Marx chama os meninos aí, o Fourier, o Owen e o Saint-Simon, de utópicos. Por que utópicos? Porque ninguém vai ficar rico e depois vai dividir os bens com pobres. Essa é a visão do Marx. Então Marx vai pregar o socialismo científico. Para o rico dividir os bens com o pobre, tem que ter a famosa luta de classe, ou seja, alguém tem que ir lá e organizar essa luta e dividir os bens para todo mundo. Caso espere o rico fazer isso, como Fourier diz, nunca vai ocorrer, segundo Marx. Então o socialismo seria isso. Basta lembrar também que essa luta entre burguês e operário, Marx vai chamar de luta de classe, ou o motor da história, ou seja, para ele a história sempre se organizou a partir dessa luta de classe entre burguês e operário. Depois desse tanto de ismo, acaba os ismos, professor? Não, ainda vai pintar o último ismo, que é o anarquismo. Anarquismo vai nascer de um teórico francês chamado Bakunin.
Bakunin nasce em 1814, ele vai morrer em 1876. Esse francês, então, vai fazer crítica ao regime da exploração capitalista, sim. Então, ele é da linha do marxismo, sim. Só que uma diferença, o Estado, para ele, é o grande responsável por esse caos, por essa crítica, ou essa crise social, melhor dizendo. O fim do Estado, né, o fim das instituições estatais, quais são, professor? Política, igreja, governo, exército, presidente, tribunais, juízes e assim por diante. O Estado tem que ser livre. E Bakunin tem as suas teses. A primeira tese dele é assim: a liberdade acima de tudo. Então, para ter liberdade acima de tudo, a primeira coisa que você tem que eliminar é as regras estatais. Então, você não precisa de leis, você não precisa da polícia, você não precisa do Estado organizador. Quem vai reorganizar, ou quem vai se organizar as demandas aqui é a própria sociedade. Para eles, o fim do Estado organizado, que parece uma bagunça, para ele é colocar ordem nas coisas. Também é uma teoria que nunca foi aplicada. Assim como o marxismo nunca foi aplicado, o socialismo utópico nunca foi aplicado, a teoria do anarquismo também nunca foi aplicada. Você pode encontrar uma pessoa anárquica, ou seja, uma pessoa que não quer obedecer regra nenhuma. Inclusive, né, na própria grafia do anarquismo, eles vão fazer como símbolo, né, a letra A colocada de forma inversa, dizendo que estamos quebrando as regras. Tá. A felicidade para Bakunin só existe no fim do Estado. Se você tiver Estado, não tem felicidade. Felicidade implica o fim do Estado, ou seja, implica uma liberdade plena dos indivíduos. Igualdade, tá. Para ele, para ter essa igualdade, assim como o marxismo, você ter uma igualdade dos bens, todo mundo tem que trabalhar, e aí as pessoas vão dividir esses bens de acordo com a necessidade de cada um. Então aí começam as primeiras críticas, né? Como que você vai fazer uma divisão igualitária sem ninguém para organizar? Quem garante que ninguém vai tomar o bem do outro se não tiver, então, forças armadas, exército, polícia, força de repressão contra a violência? Se você deixar acontecer do jeito que qualquer um quer acontecer, quem garante na hora da divisão dos seus bens, você não vai querer tomar o bem do outro? Então, o anarquismo sofre muitas críticas, né? Tem um rapaz chamado M. Durkheim que falava o seguinte: qualquer regra, por mais pesada e injusta que seja, ela é muito mais interessante do que a ausência das regras. Então, para dividir o trabalho de todo mundo, vai ter que ter alguém organizar, alguém colocar regras, alguém colocar padrões. Esse papo já vamos todos trabalhar, vamos todo mundo acumular e depois vamos todo mundo dividir. Então, Bakunin acho que não pensou bem na questão da divisão. Na questão da luta, a gente está junto aí, tem que dividir os bens. Tá. A partir desse estado, então, de anarquismo, então, a Europa vai enfrentar uma arte, né, do século XIX, uma arte das revoluções. Então, se você que gosta de história da arte, quando você vai ver os quadros do século XIX, os séculos XIX, a partir da Europa, então, dos quadros, das peças teatrais, vai sempre ter uma palavra de ordem, chamado de Era das Revoluções. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm vai falar isso, né? Eu falei Eric Hobsbawm. Eles organizam a sociedade europeia a partir da revolução. Então, o motor que move a história para Eric Hobsbawm é justamente as revoluções, essas lutas, esses embates, ou seja, as guerras. Tudo se organiza a partir de uma tentativa de uma nação se organizar, se libertar ou dominar a outra. Então, quando eu quero dominar a outra, eu vou contar a minha história de dominação e o outro vai tentar a sua história de liberdade lutando contra. Então, a arte, a dança, a cultura, e alguns historiadores vão chamar isso então de história realista, ou seja, quando você olha um quadro do século XIX, um quadro triste, um quadro de embates, um quadro de luta. Ele fala, não é um quadro de luta, é um quadro realista, é uma pintura clássica que mostra o que é a sociedade. A sociedade é uma luta de classes infinita, né? A guerra nunca acaba. Inclusive, nós começamos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e hoje enfrentamos mais de 100 guerras no mundo aí. E aí, o que acontece? O mundo é retrato, né, dessa visão que Hobsbawm fala de
revolução. O mundo quer se libertar ou quer se apropriar de algo. A gente se encontra no próximo debate, tá? Fiquem em casa, fiquem em paz.